Estamos no mês de setembro e você provavelmente já escutou algo sobre Setembro Amarelo, Setembro Roxo e talvez esteja confuso, se perguntando: é amarelo ou roxo? Bom, no vídeo de hoje eu vou te esclarecer isso. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia, e você está no canal da Felicidade. Seja muito bem-vindo! Neste vídeo eu vou falar sobre as campanhas que nós realizamos no mês de setembro e por que elas são tão importantes. Olá! Vamos falar sobre as campanhas que nós realizamos em setembro. Bom, respondendo a minha pergunta lá do começo, Setembro Amarelo e Setembro Roxo são duas campanhas que nós realizamos neste mês e as duas têm três semelhanças. Nenhuma é mais importante que a outra e, na verdade, tem até uma terceira campanha que eu vou comentar no finalzinho desse vídeo. Então, já assiste esse vídeo até o final e também se inscreve aqui no canal se você se interessa por este tema de saúde mental e de psicogerontologia. Então, falando sobre a campanha Setembro Amarelo, esta é uma campanha voltada para valorização da vida e prevenção ao suicídio. Então, é um mês inteiro que nós nos dedicamos, profissionais principalmente da área de saúde mental, em falar sobre a importância da gente dar suporte psicológico e emocional, principalmente para aquelas pessoas que têm algum transtorno que aumenta a probabilidade da pessoa cometer suicídio. A gente sabe que as pessoas que têm algum tipo de transtorno de humor, por exemplo, depressão, ou até mesmo algum transtorno de personalidade, como personalidade borderline, ou até mesmo esquizofrenia, têm um risco aumentado para cometer suicídio. Mas não são apenas essas pessoas que acabam fazendo isso. Então nós precisamos sim estar junto de todas as pessoas, oferecendo suporte emocional, sendo empáticos a quem está à nossa volta. Já a campanha Setembro Roxo se dedica à conscientização sobre a doença de Alzheimer. É uma doença crônica neurodegenerativa, que significa que vai aos pouquinhos comprometendo o cérebro e que não tem cura até o momento. Então, quanto antes a gente souber, melhor, para poder dar mais qualidade de vida para o paciente. E eu vou falar então de três semelhanças sobre essas duas campanhas. A primeira semelhança que eu quero trazer é que tanto a campanha Setembro Amarelo quanto a campanha Setembro Roxo são voltadas para a saúde mental. O que eu quero dizer com isso? Tanto questões emocionais quanto questões cognitivas. Então, a pessoa que está com ideação suicida, pensando em suicídio, que talvez vá cometer esse ato, é uma pessoa que sempre está passando por um sofrimento emocional. Às vezes a gente tem uma ideia errada de que aquela pessoa está querendo chamar atenção, ou que ela já tentou várias vezes e nunca fez de verdade, então é só mais uma graça que ela está fazendo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque toda vez que existe uma tentativa de suicídio ou sequer uma ideação sobre isso, pode ser realmente que a pessoa vá cometer esse ato, pode ser um modo da pessoa pedir ajuda. Então nós temos ali uma pessoa com um sofrimento emocional intenso, que inclusive, como eu já falei no começo do vídeo, pode ter até mesmo algum transtorno do humor ou até mesmo algum transtorno de personalidade que não foi identificado. Então é muito importante que a gente leve sim isso a sério. E também no caso da doença de Alzheimer, nós temos também uma pessoa que está em sofrimento, mas é um pouco diferente. O idoso com doença de Alzheimer tem como os primeiros sintomas uma dificuldade de memorização de curto prazo, então ele vai ter dificuldade de lembrar os fatos recentes, às vezes ele também vai ter dificuldade de prestar atenção, de se organizar, vai perder os compromissos. Então, às vezes aquele idoso era super ativo, era até mesmo a pessoa responsável pela manutenção financeira da família, e ele começa a se sentir constrangido e preocupado com ele mesmo, porque está percebendo que está piorando, já que na fase inicial do Alzheimer a pessoa ainda tem esse insight, ainda tem essa percepção das suas dificuldades. E muitas vezes o idoso com Alzheimer nessa fase inicial vai apresentar também sintomas depressivos, justamente por perceber
que algo não está bem com ele, que está piorando, mas a pessoa muitas vezes não sabe o que. Então, tanto na campanha Setembro Roxo quanto na campanha Setembro Amarelo, nós estamos tentando trazer a importância de cuidar da saúde mental, tanto dos aspectos emocionais quanto dos aspectos cognitivos. A segunda semelhança entre essas duas campanhas é que a gente precisa, enquanto comunidade, entender e reconhecer os sinais de que aquela pessoa está precisando de ajuda. O que eu quero dizer com isso? Tanto no caso do suicídio quanto no caso da doença de Alzheimer, quanto antes a gente agir, melhor. A gente não tem tempo para perder em relação ao suicídio, justamente porque é uma pessoa que está passando por um sofrimento emocional intenso e que é até mesmo capaz de cometer algo contra a sua própria vida, de atentar contra a sua própria vida, em uma tentativa de tirar aquele sofrimento de si. E a gente sabe que quando isso acontece não tem mais volta. Então a gente não pode ficar achando que não é nada e deixando para lá. A gente precisa agir rápido. Ao mínimo sinal de que aquela pessoa não está bem, está pensando em morrer, está pensando que está cansada de viver, que não quer estar mais ali, que está cansada de tudo isso, não ignore, procure ajuda para essa pessoa, incentive-a a procurar ajuda. E também no caso da doença de Alzheimer. A gente às vezes acha que o idoso está ficando esquecido e é normal, né? Que isso é normal da idade, eu também me esqueço das coisas às vezes, mas um esquecimento que está atrapalhando essa pessoa no dia a dia precisa sempre ser investigado, não pode ser ignorado, principalmente no caso da doença de Alzheimer, que é uma doença que não tem cura. Então, quanto antes a gente descobrir, mais tempo a gente vai ter para agir, para oferecer tratamentos de qualidade para essa pessoa, que podem até mesmo desacelerar a progressão da doença. Assim, em ambos os casos, nós não temos tempo a perder. E a comunidade dessa pessoa, a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, o pessoal da igreja, o pessoal do trabalho, precisam estar atentos a esses sinais, que muitas vezes passam desapercebidos ou são mal interpretados. E a terceira semelhança entre essas duas campanhas é a importância da atuação do psicólogo, tanto na prevenção ao suicídio, quanto na prevenção e principalmente no tratamento à doença de Alzheimer. Então, com relação à atuação do psicólogo, este é um profissional capacitado para oferecer escuta ativa, acolhimento psicológico e ajudar a pessoa a elaborar aquele sofrimento que ela está passando. Então, no caso de uma pessoa com algum transtorno depressivo ou algum transtorno de personalidade que está falando sobre esse desejo de morrer, né, até mesmo de atentar contra a própria vida, é importante que essa pessoa tenha a ajuda de um psicólogo. Eu entendo que muitas vezes nós, enquanto familiares e amigos, queremos ajudar e até mesmo achamos que nós damos conta, mas tem algumas questões que são necessárias mesmo que um profissional esteja ajudando. Você pode sim se preocupar e isso é muito importante, mas isso não substitui o trabalho de um psicólogo com aquela pessoa, porque o psicólogo vai ter expertise de saber como lidar, de saber não deixar as próprias emoções interferirem no modo como está enxergando aquela realidade, né, de não julgar o paciente, embora ele esteja falando sobre coisas muito difíceis às vezes de se escutar. Então sim, é muito importante que essa pessoa tenha acompanhamento psicológico e também acompanhamento psiquiátrico em muitos casos. Já no caso da doença de Alzheimer, que nós falamos no Setembro Roxo, também é muito importante a atuação do psicólogo, nesse caso especialmente do psicogerontólogo. Se você não sabe o que é isso, depois acessa aqui nesse vídeo. Por que é tão importante? Embora o tratamento mais escolhido hoje em dia, principal, seja o medicamentoso para a doença de Alzheimer, nós sabemos que este tratamento, ele não cura a doença e também ele não dá conta de ajudar o paciente em muitos aspectos. Então, por exemplo, alterações comportamentais, muitas vezes presentes em pacientes com doença de Alzheimer, tem alguns remédios que não dão conta de ajudar a lidar com aquilo, a controlar esse tipo de sintoma. E a intervenção comportamental com o psicólogo ajudará o cuidador a saber como lidar com aquilo, né? E até mesmo como prevenir esse tipo de comportamento.
Também o psicólogo que tem especialização na área de gerontologia e de saúde neuropsicológica cognitiva pode fazer atividades de estimulação e até mesmo reabilitação cognitiva e neuropsicológica com esse paciente. Porque quanto mais a gente estimular esse cérebro, mais tempo levará para ele perder algumas habilidades. Então, sim, é muito importante que o psicólogo esteja presente, até mesmo para fazer psicoterapia com o idoso na fase inicial, principalmente com os familiares e cuidadores deste idoso, que muitas vezes enfrentarão sintomas ansiosos, depressivos, devido à sobrecarga, ao estresse que envolve o cuidado. Então, o psicólogo pode ajudar tanto o idoso em si, que está passando por este processo de doença de Alzheimer, quanto a sua família, sua comunidade e até mesmo capacitando outros profissionais que atuam com pacientes com doença de Alzheimer. E para finalizar o vídeo, eu quero falar sobre uma terceira campanha, que é a campanha Setembro Verde. E essa é voltada para a inclusão das pessoas com deficiência. Essa também é uma campanha muito importante, até porque, infelizmente, mesmo com tantas leis que já avançaram, as pessoas com deficiência ainda têm dificuldade de serem incluídas com respeito. Então essa também é uma outra campanha que é realizada no mês de setembro. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal, porque eu estarei trazendo neste mês mais conteúdos sobre suicídio e também sobre doença de Alzheimer. E também mande esse vídeo para as outras pessoas, justamente porque, como eu falei aqui, nós precisamos entender sobre suicídio, sobre doença de Alzheimer, nem que seja para ajudar quem está à nossa volta. Mas pode ser também que nós próprios, em algum momento da nossa vida, vamos passar por este processo. Eu te espero na próxima semana. Um super beijo, com ainda mais felicidade.